Oi, gente linda! Que bom que você já está por aí, já chegou para assistir esse canal. Eu quero te pedir aí que você possa fazer aquelas coisas que eu nunca lembro, né? Vamos lá! Inscreva-se no canal, clica no sininho, dá o seu like. Ai, gente, eu tô melhorando, olha só. O Apolo veio para cá também, para dar um oi lá, né, Apolo? Esse é o Apolo, olha lá. Sempre bonitão. Vou pedir para ele sair agora, porque quem a gente quer conversar hoje é com a Ângela, né? E sempre, pessoal, antes eu trago sempre uma caneca. Lembra que a gente falou que eu quero que você conheça meu dia a dia, as coisas que acontecem aqui em casa, que é uma loucura, né? A Ângela conhece um pouquinho. Então, hoje a gente vai falar com a Ângela, e a Ângela é de Caxias do Sul. Caxias do Sul é uma cidade abençoada, uma cidade que nós moramos 14 anos, e é uma cidade, e quando eu trago uma caneca dessa cidade, eu quero falar um pouquinho do nosso tema, que é a lei de, que é a prostituição, o tráfico humano e todas essas coisas. A prostituição, nós sabemos que há em todos os lugares da mesma forma, tanto classe alta quanto classe baixa. E em Caxias do Sul eu lidava muito com a classe alta, e o que me espantou no Caxias do Sul é que há uma consciência, há uma tradição, vamos dizer assim, né, no meio da classe alta, né, que são praticamente um clã, uma sociedade paralela que tem suas amantes, tem as suas prostitutas, que são VIPs, vamos dizer assim, que eles cuidam como uma pessoa só, né? Então existe até festa que eles levam somente essas pessoas e não a família, né? Então, ficou bravo, querido. Contei tudo, vou contar todas as coisas aqui. E nessa gravação, nesse vídeo, o canal foi rodando, as pessoas foi chamando, conversando e pedindo, né? Ah, pastora, que legal e tal. E a Ângela, essa fofa, a Ângela de Caxias do Sul, e ela é uma ovelhinha da nossa igreja lá de Caxias do Sul, né? Nós trabalhamos lá 14 anos e a Ângela era uma ovelhinha de lá, ela está lá, né, na nossa igreja lá. E a Ângela, então, ela disse assim para mim, ai, pastora, quem sabe um dia eu conto o meu testemunho. Eu pensei comigo, meu Deus, a Ângela tá fora da casinha, né? Porque o canal só fala de prostituição e a Ângela quer dar o testemunho dela. E eu esqueci completamente do passado da Ângela. Eu não conseguia pensar ou recordar disso, né? Então eu fiquei no primeiro momento assim, como assim? Não tô entendendo. Não tô entendendo o que essa guria quer, né? Ela chegou numa célula, né? E dessa célula tem a líder. Então, a célula dela e a líder cuidaram muito bem dela. E eu não sei detalhes da vida dela. Eu só sabia, assim, que ela tinha passado pela prostituição, mas eu não sei detalhes, então quem era responsável por ela, quem acompanhava as dores, as crises e tudo, tirou os carrapatos da Ângela, né, Ângela? Foi a Patrícia, né, a Patrícia e a Fábio, que são uma bênção. Então foi as duas ali que cuidou da Ângela, que acompanhou, que orou, que esteve do lado dela, que amparou. Então eu sabia, mas eu não acompanhei tão de perto, né? E eu agradeço a Deus que usou a vida da Paty, usou a vida da Fábio, do Douglas, do Rafael, e hoje a gente pode estar aqui na sua frente, meu querido, e você ouvir o testemunho dela, amém? Ângela, fale, querida, fale aí, cumprimente, pessoal, fale. Oi, pastora Mara, que saudade. É verdade, eu acabei passando, sim, por esse mundo, né, obscuro. Eu me chamo Ângela, sou de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. É muito frio lá da minha cidade, de onde que eu venho. Mais frio ainda, né? Porque Mais Caxias já é frio fria. Sim, lá é mais frio. E lá na minha cidade existe muito disso, sabe? De abuso sexual na infância. E os abusos geralmente acontecem dentro da própria casa, sabe? Onde tinha os pais. Quando eu morava lá na minha cidade, a minha família é uma família muito humilde, assim, bem humilde. A minha mãe sempre teve muitos parceiros, assim, tipo, eu acabei sendo abusada com 5 ou 6 anos pelo meu padrasto, né? E, infelizmente,
A minha mãe, ela foi omissa. E então, os abusos continuaram, né? Até a minha mãe, enfim, se separar dele. E eu já estava na escola, eu conheci duas meninas. Nesse meio tempo, a gente acabou ficando muito próxima. E eu contava para elas dificuldades, tipo, para a mãe delas, as dificuldades que eu enfrentava em casa. E então, eu fui morar com essa família. Elas me adotaram, né? Eu pude ter uma infância normal, só que eu não era uma criança normal, porque eu não tinha aquela inocência, sabe? Se passaram alguns anos, aí então com 15 anos eu engravidei, né? 15 Tive anos. meu primeiro namorado, me obriguei a ir morar com ele, né? Mas você, parando um pouquinho, né? Na verdade, você falou assim que você não era tão inocente, mas na verdade você foi o ambiente que você via e vivia, né? Você já, como você disse, o padrão que a sua mãe passou para você é que vários homens poderiam passar pela sua vida, né? Era normal, a relação sexual, tudo era muito normal para mim. Então eu vivi com essa pessoa, eu não amava ele. Daí a gente acabou então se separando, meu filho acabou ficando lá com ele. E aí começou a minha fase mais difícil que eu passei na minha vida. Eu me vi solta. Tudo o que eu achava que eu não tinha feito ainda, eu comecei a fazer. Para mim, naquela época, eu não perdia mais nada, sabe? Ou não era errado para mim. Então eu fui pra noite. Eu fui assim sozinha, sem ninguém me convidar. Foi uma ideia maligna mesmo, assim, na minha mente. No primeiro momento era tudo muito legal, né? Era parecido com uma festa. Eu ganhava bastante dinheiro. Tá, e como é que você vai dizer? Você foi a primeira vez que você chegou na noite, como é que você aprendeu a cobrar, a saber essa malícia que há na noite ali? Como é que você aprendeu isso? Como é que você foi? Você foi perguntando, você já foi lançando o seu valor? Como é que você lidou com isso a primeira vez? Não, quando eu cheguei na casa, na boate, a primeira vez, eu falei com a dona, né? Ah, E ela ficou bem interessada, assim, em mim. Era uma menina nova, né? Não sabia de muitas coisas. Eu perguntei para ela mais ou menos como que as meninas faziam, como que era, quanto que era mais ou menos gasto. E ela falou, olha, tu vai ficar aqui, né, no salão. Aí, quando alguém quiser conversar contigo, tu vai fazer companhia, né? Tem que beber, porque para render o valor para casa, né? E aí, depois vai pro programa e o programa é contigo, é o valor que você decidir, mas seguindo todo esse padrão. Então, foi assim, eu fiz o meu primeiro programa e eu fui para casa e fiquei normal, assim. Eu não... Para mim, aquilo não era problema, assim. sim. Porque eu vim de um lugar onde muitas coisas não eram erradas. Você não tinha visão desses braços que a prostituição traz, né? Por exemplo, Sim. você é o fruto de um braço, né? Sua mãe não teve uma vida regrada, você já surge com essa forma, com essas fortalezas na sua mente de viver assim. E depois disso, você já deixou um fruto que foi o seu filho, né? Que já vem desse meio, desse jeito de viver, né? Dessa maneira desconstruída de família. Sim, totalmente descontraída de família. Há tanto que tudo isso foi um problema para mim. Depois, mais para frente, que eu vou contar, em relação à igreja, a palavra pai, mãe, era algo muito difícil para mim. Mas, enfim, no meio disso, eu acabei perdendo a guarda do meu filho, né? Lógico que a situação que o pai dele se encontrava era melhor que a minha. Então, depois disso, na minha vida, eu achei que eu não perderia mais nada. Mas depois disso, eu comecei a usar cocaína, perdendo totalmente o controle, sabe? Só que depois disso eu comecei a usar todo dia e várias vezes na noite, assim. E eu fui cada vez mais me afundando nesse poço negro, sabe? Porque a prostituição só vai cada vez mais te afundando para um poço onde tu se vê sem saída mesmo. Acontecem situações onde pessoas, tipo, te tratam como um pedaço de carne. Você não é nada.
Sim. E a gente sempre vê também nos relatos das meninas que há aquela necessidade também de amigas, né? A mulher, nós como mulheres, nós gostamos de conversar, de falar, de ter alguém para conversar, né? Há uma necessidade dentro de nós, né? E como era o seu relacionamento com as meninas? Passei por muitas casas até chegar numa casa específica onde eu fiquei mais tempo lá. Uhum. E chegando lá, eu tive amigas, sim. Tive amigas. E como eu sempre fui a mais nova da casa, né? Então, as meninas sempre me acolheram bem, assim, me tratavam bem. Então, a gente já ouviu vários relatos, se você não assistiu ainda, no nosso canal, no canal Toca Deus, que é um projeto voltado a um resgate de vidas, de tirar essas meninas da prostituição, dando uma condição emocional, espiritual, e que elas também possam ser renovadas na vida financeira, porque é uma das coisas, dos braços também que leva a isso. Você pode assistir as outras entrevistas, mas eu queria, uma das coisas que eu me sentindo muito forte de falar com a Ângela, né, que ela passou por tudo isso, a gente sempre sabe todas as coisas que muitas vezes acontecem, né, mas sim, algo que sempre nós estamos frisado aqui é que a igreja, as pessoas, a sociedade no geral, ela não consegue receber essas meninas da prostituição. Então, eu quero que você conte um pouquinho como é que você chegou, como é que você saiu disso, né? E como é que foi a sua vinda, a chegada ao corpo, a igreja, como é que foi isso, né? A maneira, sim, conta pra gente como é que você saiu disso. Eu tava com muitos pensamentos suicidas, né? Eu pensava, olha só a minha vida, a situação que eu tô, não tem mais jeito. A única situação para mim era tirar minha própria vida. Então, mesmo sem saber de Deus, mesmo sem conhecer a Deus, eu no meu quarto me ajoelhei, né? Eu nem sabia como orar, não sabia como fazer. Eu sabia que Deus existia, mas eu achava que eu não poderia chegar até Ele. Por fora, eu tinha uma casca muito feliz, as meninas, sabe, eu me destacava porque eu sempre era muito alegre, mas quando eu entrava pro meu quarto e fechava minha porta, eu era muito triste, porque eu tinha rancor no meu coração, sabe, eu tinha ódio pelas coisas que eu tinha vivido na infância. Eu não entendia, eu só pensava assim, por que que eu não morri antes de tudo isso acontecer? E nunca nesse tempo todo, nunca ninguém chegou para falar com você, para falar para você sair disso, para apresentar Jesus para você, apresentar para você sair. Nunca ninguém de fora do seu meio, que não fosse nem cliente, nem aquelas pessoas, alguém de fora que chegasse para você e falasse das boas novas. Uma vez eu tava andando no táxi assim e o taxista parou o carro. E ele falou assim: "Tu acha que eu não sei o que você faz?" E eu falei: "Como assim?" Ele disse: "Ah, eu já fui garoto de programa. Uhum. E olha, isso não leva a lugar nenhum, sabe? Tu precisa entregar o teu coração para Jesus." Naquele momento eu não dei muita bola assim, sabe? Eu não dei muita importância. Nesse dia que eu estava lá no meu quarto, eu então me ajoelhei e falei: "Deus, eu não quero nada, sabe? O meu sonho sempre foi ter uma família, Deus. O Senhor sabe o meu coração, mas eu só te peço uma coisa: eu só quero uma prova da tua existência e eu quero ser feliz." E aí passou algum tempo, e aí lá naquele lugar mesmo eu conheci um homem. Uhum. E que é o meu esposo hoje, o Fábio, né? E a gente começou a sair, né, ainda como cliente. Como cliente, era meu cliente. E depois disso, depois de um tempo, ele falou: "Olha, não dá mais, sabe? Eu não gosto de ter que ir lá naquele local para poder te ver. Eu quero que você saia dessa vida. É uma escolha, é uma decisão que você precisa tomar." É uma oportunidade, né? De eu sair desse lugar, de ter uma vida
normal, e ainda eu não amava ele, assim, tipo, eu achava que para encontrar a pessoa certa, eu ainda acreditava no conto de fadas, que eu tinha que amar, e eu não amava ele. Porque você não Eu conhecia nem o pensei, que era amor, né, Angela? não sabia o que que era Não amor, sabia o que era eu ainda amar, né? Você tinha aquela conto de fadas, realmente, ver aquele filme, aquela o Amor à Primeira Vista, que saía coraçãozinhos dos olhos, como aparece, né? não sabia o que era amor, não sabia. E aí eu falei para ele, tá, então tá bom. Eu daqui, então, um mês, a partir desse dia, tu pode vir me buscar, que eu vou embora. Um mês depois, a gente não teve mais contato, um mês depois, marcado o dia, ele foi lá. Ele foi Eita, lá gaúcho. ele foi lá, eu já tava com as minhas malinhas prontas, e aí a gente começou, então, a namorar, né? Só que eu ainda continuava na noite, sabe? Porque aquilo era um vício para mim. Eu precisava beber todos os dias, eu precisava usar droga, eu precisava. É um vício, a prostituição é um vício. E aí é interessante, né? Porque geralmente quando as pessoas, os homens, tiram as mulheres da prostituição, e depois eu conheço o casamento deles, né? Geralmente algumas delas me dizem que o homem ele tira, mas ele tem depois começa a maltratar, né? Ele não tem aquela paciência de uma restauração. E o seu caso, né? Como a gente vê que Deus fez tão diferente, né? Aquilo que você esperava de ter uma pessoa que você, o primeiro amor, amor à primeira vista, que você desejava, que não foi assim, mas ele respondeu a todas as coisas que você necessitava, né? Sendo amada, respeitada, com paciência, né? Ele nunca me tratou como uma prostituta. Sabe, ele me tratava como uma namorada mesmo, sabe, em momento algum, nunca ele falou algo que me tirou daquele lugar, ou me chamou de prostituta, nunca. Só que eu ainda trazia muitas cargas do passado, né, e não ia dar certo, lógico que não ia dar certo sem Deus. E eu ainda, quando eu bebia, a gente saía pra festa ainda, e quando eu bebia, eu enlouquecia, porque eu queria usar. Porque, imagina, eu usava todo dia e era um vício isso. E aí, um dia a gente teve uma briga muito feia mesmo. Tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus estava, né, começando a se formar. E estava tudo indo por água abaixo mais uma vez. O meu plano da minha família, o meu sonho de casar. Nesse meio tempo, eu já tinha começado o emprego. Tipo, eu já tinha começado no emprego. E aí, lá nesse emprego, tinha uma moça que trabalhou um mês só lá. E era para falar, eu creio que era para falar de Jesus para mim. E ela toda vez ficava me convidando, chegava toda sexta-feira, ela me convidava para uma tal de célula. Ela me convidava para uma tal de célula. E eu você não tinha nem noção o que era. Não, eu falei, que célula, nada. Não dava bola. E aí a gente foi, eu ainda toda errada, eu ainda usava umas maquiagens muito forte, assim, bem extravagante. Eu não sabia o que era beleza, eu achava que aquilo era bonito. Fui pra célula. E quando eu cheguei na célula, primeira coisa que eu cheguei, a Fábio abre a porta com aquele sorrisão e me dá aquele abraço apertado. E eu, que isso? Tipo, uma pessoa me abraçar. Porque fazia tempo que eu não sentia um abraço, não sabia. Aquele abraço foi tão verdadeiro, sabe? Aquilo foi. Nossa, foi muito especial. Eu conversei esses dias, contando você um pouquinho na questão disso, né? Que as meninas, quando a gente vai, o que a gente tem para oferecer, eu falo que o nosso projeto, às vezes eu preciso levar presentes, eu preciso levar o abraço. E quando ela me abraça, elas abraçam com o coração sincero, né? Elas ficam grudadas na gente porque nunca viram esse abraço, sem interesse, né? Agora você imagina, você estava lá e se eu chegasse para você, te abraçasse, que a gente já se abraçou muito, e te desse ainda um presente, sem interesse nenhum. O que para você, com o que você vivia, você sentiria?
né? Nossa, eu ficaria muito surpresa, porque até então, quando alguém faz algo, né, para uma menina que tá, é sempre querendo algo em troca. Uhum. Tipo, a dona da boate vai querer algo em troca, os clientes, né, querem algo em troca. Então, para mim, aquilo foi muito chocante, aquele abraço que eu pensei, o que será que ela quer? Uhum. E a gente continuou indo na cela. Nosso primeiro culto foi também, era sempre, parecia que tudo que o pastor Wagner falava era para nós. Tudo. Todos os apelos, tudo. A gente estava sempre lá na frente nos apelos, porque era tudo muito novo, eu não tinha ideia de igreja. E quando eu aceitei aquilo, foi a minha última esperança. A gente foi assim, ó, de cabeça, a gente mergulhou naquilo, sabe? Foi muito sincero. Foi um amor sincero. Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você responda sinceramente, tá? Uma das coisas que a gente tem visto, ouvido e tem falado é que a igreja brasileira, no geral, a igreja em si, ela não está pronta para receber as meninas que estão no estado de prostituição, porque aquela esposa vai ver aquela menina, como você disse, vestida, maquiada, ou muitas vezes que sabe de onde ela vem, e aí está sentada do lado do meu marido. Essa concorrência Sim. entre a família estruturada e aquela que é a vilã que traz a destruição dentro da família, né? Que tem esse braço da prostituição que destrói as famílias, que tira a estrutura. Sim. A minha pergunta para você, Ângela, você quando chegou na igreja, com esse histórico todo, ainda você era uma prostituta, você ainda era uma prostituta, como você foi recebida na igreja? Como é que, quando você foi, qual a tua recepção? As pessoas te receberam, as pessoas te julgaram, as pessoas te olharam, as pessoas te amaram, como você se sentiu? Parecia que eles não se importavam com isso, sabe? Realmente eles estavam preocupados comigo, não com o que eu estava vestindo, porque eu não sabia me vestir, eu não sabia me portar, eu não sabia ainda, sabe? Foi tudo novo. E eu fui recebida realmente pela igreja de braços abertos, sabe? Em nenhum momento eu me senti julgada, eu sempre fui muito recebida com amor mesmo. Foi isso o que me trouxe para Deus, porque eu tinha uma ideia totalmente diferente de Deus. Quantos anos você está na igreja hoje? Hoje vai fazer 5 anos. 5 anos. Nesses 5 anos, alguma vez você sentiu alguma coisa que remetesse ao teu passado, que as pessoas se portassem dessa maneira que remetesse ao teu passado? É fácil para mim, você pode estar me assistindo pela primeira vez, ou você olhar para mim, ou olhar para o nosso canal e dizer assim, é mais um canal que vai falar de teorias, ou um canal que viveu, não. Na verdade, eu trabalho há muitos anos. Só que agora a gente está expondo o nosso trabalho, e a Ângela é um fruto disso. Que eu creio, gente linda, que nós podemos ser uma igreja que ama incondicional, que nós possamos ser assim, que não julga e que realmente abraça. Então, eu estou trazendo para vocês ouvirem a prova de que realmente funciona. Realmente, a gente vive realmente esse amor, esse cuidado e tudo isso que a gente está ouvindo da Ângela. Então, não desanime, não. Continua ouvindo, pega o seu cafezinho e continua ouvindo a Ângela. A ideia de Deus que eu tinha era muito diferente. Tipo, sei lá, eu achava que se eu fosse para a igreja, eu ia me sentir mal, eu ia me sentir julgada, ou talvez Deus não ia me dar importância. Mas quando eu cheguei na igreja foi totalmente diferente. Eu fui muito amada, eu fui bem cuidada, sabe? No meu primeiro culto eu recebi uma palavra e falou assim para mim: ei menina, eu tô vendo que teu coração, você é muito magoada, muito machucada, mas a partir de hoje Deus vai colocar pessoas na tua vida que não vão te magoar mais, você não precisa mais ter medo das pessoas. E aquilo foi um baque para mim. Foi um baque, porque eu disse, meu Deus, como que ela sabe isso? Como que essa louca de cabelo arrepiado, doida, e não vai falar isso? Nunca você pensou. Não sabe do meu passado, como isso? E realmente foi verdade. E Deus, a partir disso, começou uma transformação na nossa vida. Foi incrível mesmo. Olha a bênção lá, ó. A restauração chegando lá, gente, ó. Oi, coisa linda.
Vai lá Oi, agora. pode deixar aí a coisa linda, não tem problema. Nós estamos conversando em casa, né, pessoal? É verdade. Depois disso, a Fábio, então, e o Douglas pediram se a gente queria ser discipulado. E a gente falou, que isso? E no primeiro dia, assim, a gente já contou tudo. Ó, eu vim disso, eu era assim, eu acho que na hora eles quiseram correr. Eu acho, tenho certeza. Não, eu conheço meus filhos, são todos valentes. Vendo, né, tudo como a gente contou, e a gente estava a ponto de explodir. Eu precisava falar para alguém, a gente precisava contar tudo aquilo, sabe? E a gente despejou tudo no primeiro dia, no primeiro discipulado. Mas é a visão que eu tenho falado, de que a igreja, ela tem condição de amar incondicionalmente, sim, né? E uma coisa que eu quero perguntar para você, você sempre, gente, ela sempre foi uma menina muito bonita, um doce, sempre, né? Era apaixonante. A Ângela é uma pessoa apaixonante. Mas o que eu quero dizer para perguntar para você, você sentiu alguma das mulheres da igreja sentir ciúmes de você? Porque você é uma mulher bonita, né? Uma moça bonita, vistosa. Você sentiu algo das pessoas que já estavam na igreja, que havia algum tabu, alguma coisa? Eu nem falo, pessoal, nem pelo passado dela, mas por ela ser uma pessoa simpática, uma pessoa dada, uma pessoa extrovertida, carismática. Você sentiu isso? Porque, de repente, uma pessoa chega assim, ela não pode nem ter sido se envolvida na prostituição, mas as mulheres, a igreja meio que, igreja que eu disse feminina, né? Mas você nunca sentiu isso? Sempre foi amada? Sempre fui muito amada, assim. Ah, foi algo especial, assim. Quando eu cheguei, a fonte é a minha igreja, é a minha casa, é a minha família. A ideia que eu tinha de família, mesmo, sabe, eu tinha uma ideia totalmente errada. Eu não imaginaria que uma igreja pudesse ser assim. Nunca imaginei que uma igreja pudesse, assim, me acolher como uma família de verdade, E, sabe? de, e Deus sempre, ele nos surpreende com os desejos que há no nosso coração, como diz a palavra, né? Entrega teu caminho ao Senhor e Ele fará. Ele fará. E também aquela palavra, né, que o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração. Eu sempre tenho, para mim, pessoal, eu sempre tenho aquele desejo assim, hoje é meu aniversário e Deus pode me surpreender com presente. E a Ângela foi surpreendida com presente para finalizar essa história dela. Como que foi que todo sonho dessas meninas, gente, é ter uma família, é se casar, né, ter uma aliança no dedo, dizendo, a minha vida é renovada por essa aliança, porque Deus tem feito na minha vida. Então, como que foi esse laço de Deus na tua vida com o teu casamento? Como é que surgiu isso? Conta pra nós, que é lindo, gente, é lindo. Você não ia desligar, né, pessoal? Eu não ia mudar de canal agora não, né? Você não ia fazer isso, porque fica aí que a gente vai contar agora. O casamento foi algo muito especial mesmo, porque o Fábio foi pro encontro com Deus. E depois que ele voltou do encontro, ele voltou totalmente diferente, assim, ele era outra pessoa. Eu queria que ele me contasse o que aconteceu lá no encontro, mas, né, não pode contar. Ele mandou uma aliança para mim, né, e escreveu uma carta me pedindo em casamento, assim. Nossa, quando eu olhei para a sala... Ele mandou alguém entregar um pedido de casamento para você? Sim, ele mandou alguém entregar o pedido de casamento. E quando eu termino de ler a carta, eu olho, tá todo mundo chorando na sala, né? Até, inclusive, eu. Foi muito especial. E quando eu cheguei na igreja, ele pediu um casamento na frente de toda a igreja. De toda a igreja. Ele foi Olha lá na a foto frente. aí, gente. Tá vendo a foto? Nós vamos colocar a foto para você. Ele foi lá no altar, chamou a Ângela e pediu na frente da igreja, a mão dela, honrando a vida dela. Foi muito lindo. Foi um chororô, né? Nossa, Deus me surpreendeu da maneira que eu jamais esperava. No meu casamento, foi algo muito especial. A gente não tinha dinheiro, sabe? E os nossos discipuladores sempre, não, vamos lá, deem um passo, Deus vai honrar, e a gente sem dinheiro, e a gente confiando, marcou a data. A gente começou a receber ajuda de pessoas, nos doando presente. Não, eu vou fazer a comida, eu vou fazer as lasanhas, a gente queria fazer lasanha, a parte de eu vou fazer lasanha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo.
todo mundo da igreja, sabe, se moveu a nos ajudar com esse sonho. Ela viveu Atos 4:36, eu acho que quando diz que todos vendiam e faziam e ninguém sentia falta de nada, né? Então, a igreja, além de receber, ela tem o dever, ela tem que viver atos de ser comunitária realmente, né? Nós vivemos esse momento de comunidade e foi muito bonito o casamento dela, foi lindo. Ó, tem foto aqui do casamento dela, vocês estão vendo? Linda. Eu sei que Deus ali honrou mesmo, né? Levou você a um tempo de honra. Todos os meus sonhos, como eu imaginava, tava daquela maneira, tava igual. Eu ganhei tudo, eu ganhei o carro para ir, que eu tinha um sonho de querer ir no carro antigo, eu fui, sabe, na sexta-feira à noite, antes estava todo mundo lá, os convidados ajudando na festa, arrumando, fazendo ensaio. Foi algo, foi a mão de Deus. Pastor bonitão lá para fazer o casamento. Lindos, lindos, lindos. Que começou a transformação de Deus na nossa vida. E depois disso, a gente pode viver muitos milagres de Deus. Muitos milagres e a mão de Deus. A gente está aqui cumprindo o que Deus nos chamou para fazer. As promessas dele, todas têm se cumprido na nossa vida. A minha família, que é o meu sonho, é linda. É algo maior do que Deus poderia me dar, sabe? São lindos. E eu quero agradecer, Ângela, que você é essa pessoa realmente que a gente amou. A Ângela, nesse período também, ela não disse, logo depois ela engravidou, ela estava grávida de gêmeos, e ela perdeu um dos gêmeos, foi uma dor muito grande para toda a igreja, nós sofremos junto com ela, mas a gente tem um carinho, um amor muito grande pela Ângela, ao ponto de eu realmente me surpreender quando ela falou para mim de um dia testemunhar. Quando Deus dá um chamado para a tua vida, você começa a ver com os olhos de Deus. E realmente, muitas meninas com quem eu tenho conversado, falado, eu não consigo olhar com os olhos do passado, do que Deus, da onde elas vieram, o que elas passaram, por mais coisas assombrosas que elas me dizem, da noite, do que passaram. Mas eu olho como eu olho para a Ângela e olho para outras meninas que eu tenho conhecido na mídia, em todos esses lugares, que têm me ligado, que têm mandado e-mails, mandado recados. Eu olho com os olhos que eu olho para a Ângela, de uma família restaurada, uma família que tem vivido os sonhos de Deus. Quando o Senhor ministrou ali, né, de saber que Deus ia dar uma família completa, dar os sonhos no coração dela, ele também tem sonhos para o seu coração. E eu quero dizer que o nosso vídeo aqui, hoje, é um vídeo relacionado à igreja. A igreja pode amar incondicionalmente? Pode. Pode, mas nós precisamos derrubar esses tabus, precisamos derrubar essa estrutura religiosa de taxar as pessoas como elas eram e olhar dessa maneira. Queridos, a gente tem batido que a igreja no Brasil, ela pode ser transformada e receber todas essas mulheres que estão nesse estado, que foram violentadas, que estão passando por tráfico, por todas essas situações, se amarmos incondicionalmente, como a Ângela testemunhou. Não foi fácil para ela, não foi um trajeto fácil para ela chegar hoje aqui e contar essa história para nós, mas foi olhar para trás hoje e dizer, Senhor, o Senhor me honrou. Ela teve a honra de ser uma noiva com um conto de fadas lá na frente de muita gente, um homem de joelhos, como vocês viram nas fotos, pedindo a mão dessa mulher em casamento. Mulherada, você está na prostituição hoje, você não é da prostituição, você está. Esse recado é para você. Você está na prostituição, mas você não é. E Deus pode fazer a mesma coisa na tua vida, porque Deus não tem filhos preferidos. Ele ama a todos da mesma maneira. Então, amém. Nós cremos que com o depoimento dessa mulher, você possa sair. Entre em contato conosco, fale conosco. Nós vamos poder ajudar você. E também você que assistiu toda essa história linda da Ângela, para a honra e glória do Senhor, que você possa também estar aí, ó, se inscrevendo no canal, curtindo, você possa também tocar o sininho, você possa contribuir, é uma conta também para você contribuir, porque, Ângela, como a Ângela disse, se eu tivesse recebido, eu estava lá na noite esperando um cliente para usurpar do meu corpo, para muitas vezes, muitas meninas não sabem se saem vivas desse programa, muitas vezes as pessoas, elas não sabem o que vai enfrentar,
e ela encontrar uma pessoa que entrega algo para ela, um mimo para ela e diz para ela que você é importante, dá um abraço, como ela disse, recebi um abraço que transformou a minha vida. Então, nós precisamos da sua ajuda também para esse resgate, ok? Ângela, eu quero te agradecer de todo o coração. Eu que agradeço por essa oportunidade. É uma honra poder falar e poder falar que existe uma vida após prostituição. Os sonhos que Deus tem para a vida de cada uma é ainda maior do que a gente pode imaginar. Deus, ele é um Deus de milagre, um Deus de restauração, e ele pode fazer. Amém. Nós também queremos, além de ver essa história, eu quero dizer para você que está na igreja, você que tem a sua célula, você que tem o seu cargo na sua igreja, nós estamos dizendo aqui de uma placa, mas da Igreja de Cristo em todo o Brasil. Eu quero dizer para você que você olha a vida da Ângela e olhe para as pessoas que cuidaram dela. Não foi a pastora que cuidou dela, não foi o pastor que cuidou dela. Nós orávamos e instruíamos pessoas a cuidar dela. E aí você também um vínculo, como ela disse, eles nunca falaram para nós do passado dela. A gente não sabia, nós andamos 2, 3 anos e nós não conhecíamos, mas amávamos incondicionalmente. Mas eu quero honrar também a vida da Patrícia e do Rafael, do Douglas, também do Douglas, da Fábio, da Stephanie, do Maicon. Foram pessoas, instrumentos de Deus, para que hoje você possa ouvir esse testemunho. Eu quero dizer a você, queridos, que você está na igreja, você é instrumento de Deus para restaurar uma vida. Falando, cuidando, contribuindo, orando, você é instrumento para ouvir um vídeo como esse e dizer, Deus tem projetos na minha vida. Amém? Querida, amo você, estou com muitas saudades. Tchau. Estamos com saudade, amamos vocês. Beijo. Tchau.